Então, assim, eu não tô fazendo, eu não fiz essa caminhada de 255 quilômetros pra gente poder, sabe, votar em alguém não, ou votar em mim não. Poxa, que mesquinho seria o meu propósito se fosse isso. Enquanto a gente estava caminhando ali, quem queria falar de eleição, alguma coisa assim, eu cortava. Isso aqui é por gerações mesmo, de querer acordar pessoas que estão dormindo desse pesadelo que a gente vive há muitos anos, que é a esquerda no comando. Você responde a quem critica você dizendo que isso é só um marketing político para sua reeleição? Olha, alguns pontos, né? Primeiro, com todo respeito, cara, olha minha rede social. Antes da caminhada, eu tinha, acho que 18 milhões ou 19 milhões de seguidores. Então, assim, eu não preciso mais digamos, de mais de seguidor. O que vier, é claro que a gente fica feliz, porque a gente vai ter mais pessoas para alcançar, para poder divulgar o nosso trabalho, para poder comunicar com elas. E também, mais uma vez, né, com toda a humildade do mundo, eu fui o deputado mais votado do Brasil nessas eleições. Eu tive quase 1,5 milhão de votos. Se fosse por votos, sabe, esse argumento ele não se sustenta. Nós estamos há 10 meses das eleições, sabe? Eu, inclusive, ali tive que, num determinado momento que a gente parou para poder comer e falar, olha, quem quer ficar fazendo palanque aqui, ficar falando de candidatura, pode caminhar, mas caminha para lá, caminha no sentido contrário. Eu deixei isso bem claro. E eu fui muito sério com isso. Enquanto a gente estava caminhando ali, quem queria falar de eleição, alguma coisa assim, eu cortava. Ou seja, para mim é muito claro, primeiro ponto, todos esses que atacam, né, falam, não vai dar em nada. Se nós ouvíssemos essas pessoas, sendo bem sincero, a gente não vai para lugar nenhum mesmo. Porque se você faz, reclama. Se você não faz nada também, reclama. Então a gente fica estagnado, a gente fica parado na vida, né? Segundo ponto, para os oportunistas, é muito claro, né, você identificá-los. É só ver quem estava falando de eleições durante a caminhada. Pronto, para mim não tem balela, porque eu deixei muito claro, eu não estou fazendo isso aqui por eleições. Isso aqui é por gerações mesmo, de querer acordar pessoas que estão dormindo desse pesadelo que a gente vive há muitos anos, que é a esquerda no comando. E o terceiro, quando você olha, né, para aquilo que, para minha atitude perante os nossos objetivos, eu fui muito claro, eu falei, olha, nós temos sim o objetivo aqui de ter a liberdade dos presos do dia 8, né, através da derrubada do veto da dosimetria que o Lula, né, vetou. Então, se a gente conseguir reduzir essa pena, dezenas de milhares, né, de famílias vão ser alcançadas e elas poderão ter até a liberdade delas, ou, né, até um pouco, né, da domiciliária depois já terem cumprido essa pena. Nem deveria estar cumprindo, mas enfim, vai alcançar isso. Isso alcança também Felipe G. Martins, né? Alcança também Coronel Naime, alcança também Jair Bolsonaro. E é claro que várias pessoas ali estavam também pelo Jair Bolsonaro, não tenho dúvidas. Então não tem que se colocar que eu consigo mobilizar somente sozinho com a minha voz. Não, há todo um contexto, né? Existem pessoas sim que estão indignadas por diversos motivos e nós estávamos ali por várias coisas. Mas acima de tudo, antes do acima de tudo, eu coloquei também, né, os escândalos do INSS, do Banco Master, a pressão para as pessoas olharem para o escândalo que está acontecendo nesses dois casos e pedirem a instalação da CPMI ao Davi Alcolumbre. Então, nós colocamos todas essas mazelas, essas dificuldades, mas, acima de tudo, isso eu deixei bem claro na minha carta sobre a caminhada. Eu falei, olha, eu quero que as pessoas acordem, elas abram os olhos para o que está acontecendo ao lado dela, em diversos sentidos, tanto nos sentidos políticos, ok, né, o buraco da sua rua, talvez o prefeito que aumenta imposto, o presidente que quebra estatal, o deputado que desvia emenda, o deputado que faz rachadinha, o deputado que está envolvido, né, em outros escândalos, mas principalmente para outras coisas que talvez são mais importantes, como você cuidar da tua família, você abrir os seus olhos para como você está cuidando do teu filho, para como você, né, enxerga o teu adversário. E nós temos inimigos, sim, mas muitas vezes nós temos adversários que tá na nossa escola, que tá do nosso lado. E, cara, na caminhada, eles filmaram algo incrível. Passou um carro lá com a bandeirinha do PT e alguém foi e ele deixou cair, eu não sei. Eles pegaram a bandeira do PT e entregou pro cara, falou, vocês estão do lado errado, mas toma aí a bandeira e segue teu caminho. Então, assim, de nada valeria se a gente tivéssemos bons eleitores esse ano e não tivermos bons pais, não tivermos bons cidadãos. Do que adianta?
cara vai lá e dá o voto certo, né? Na minha opinião, o cara vai lá e vota na direita. Votou lá na direita, né? Apertou lá, pum, o 22, tá tudo certo, tá pra casa. Aí o cara é um puta de um ignorante com a esposa. A esposa também é uma desleixada, né? Não tá nem aí também pros filhos. Os filhos ficam o dia inteiro só na internet, não tem nenhum princípio, não tem nenhum valor, não sabe o que é a dificuldade da vida, né? Aí o policial também foi lá e pum, apertou lá à direita. Aí talvez um policial, né, é corrupto. Aí o outro que é pastor, o outro vai lá e continua roubando, é infiel. Assim, do que adiantaria, cara? Nada. Então, assim, eu não fiz essa caminhada de 255 quilômetros pra gente poder, sabe, votar em alguém não, ou votar em mim não. Poxa, que mesquinho seria o meu propósito se fosse isso? Jamais, eu falo isso jamais. O meu propósito é abrir os olhos das pessoas, porque eu abri meus olhos pra isso, cara. Não adianta eu ser um deputado federal com muitos seguidores que não sei o que, se eu não cuidar da minha família, se eu não tiver admiração da minha esposa. Que adianta eu ter admiração do mundo e não ter admiração da minha esposa e dos meus filhos? Então, assim, eu sei que as pessoas não acreditam em mim, porque elas medem as outras pessoas com a régua deles. E eu não tô falando aqui que eu sou perfeito, santarrão, só eu tenho os bons propósitos, não. Sou cheio de dificuldades, sou cheio de erros, sou cheio de falhas, sou cheio de pecados, mas, cara, alguém tem que acreditar que alguém possa fazer algo bom, apesar do que eu sou. Apesar do que eu sou, eu consigo ter uma atitude boa. E você também. Esse que era o resultado final da caminhada que eu queria, e graças a Deus as imagens mostram que eu não tô sozinho, cara. Abrir os olhos das pessoas, porque eu abri meus olhos pra isso, cara. Não adianta eu ser um deputado federal com muitos seguidores que não sei o que, se eu não cuidar da minha família, se eu não tiver admiração da minha esposa. Que adianta eu ter admiração do mundo e não ter admiração da minha esposa e dos meus filhos? Então, assim, eu sei que as pessoas não acreditam em mim, porque elas medem as outras pessoas com a régua deles. E eu não tô falando aqui que eu sou perfeito, santarrão, só eu tenho os bons propósitos, não. Sou cheio de dificuldades, sou cheio de erros, sou cheio de falhas, sou cheio de pecados, mas, cara, alguém tem que acreditar que alguém possa fazer algo bom, apesar do que eu sou. Apesar do que eu sou, eu consigo ter uma atitude boa. E você também. Esse que era o resultado final da caminhada que eu queria, e graças a Deus as imagens mostram que eu não tô sozinho, cara.